Vamos conversar com o Fernando Horta um pouquinho sobre pesquisa eleitoral, sobre essa semana importante que a gente tem pela frente. Olá, Fernando, como você está? Tudo bem nesse começo de semana? Eu estou sem seu áudio. Será que foi você que mutou? Pronto, agora passou. Melhorou? Foi, Tudo melhorou. tranquilo, Thalita, tudo certinho. Parece que a gente começa uma semana que é a primeira do resto do nosso ano. A gente está brincando com uma frase assim, mas é para as pessoas terem noção que nós vamos ter 60 dias de muita confusão, muita desinformação, muito ataque para todo lado, e a gente já está vendo isso acontecer efetivamente a partir da semana passada. Esperemos que o STF e o TSE consigam manter isso dentro das linhas da civilidade, embora eu particularmente acho que isso não vai ser muito preciso, não. A gente não vai conseguir segurar esse turbilhão de confusão que vai acontecer aí. Quero chegar nessa questão de fake news, de compartilhamento de fake news desde a semana passada, principalmente nesse começo de semana, mas antes eu queria te ouvir sobre a pesquisa que foi divulgada hoje. Já vi e li várias análises. Há de se notar que é uma primeira pesquisa que é divulgada a partir da entrega do Auxílio Brasil, mas são poucos os entrevistados dessa pesquisa que recebem de fato o Auxílio Brasil, né? Conforme os números ali que a gente trouxe. De qualquer forma, Lula tem um avanço ali de 4 pontos e Bolsonaro fica igual, né? Parece que cai um pontinho. Como que você está vendo esse resultado de uma primeira pesquisa após Auxílio Brasil? A gente pode ler isso de duas formas, Thalita. Eu particularmente gosto da segunda, mas a gente pode ver como uma oscilação, se a gente juntar com a semana passada, né? Nós tivemos uma oscilação em direção a um aumento de Bolsonaro e agora ela retorna aos níveis anteriores, e aí a gente teria captado aí talvez um efeito específico da difusão das informações a respeito do Auxílio Brasil e não necessariamente a respeito do próprio auxílio, que ainda não havia sido pago, e as informações que nós temos aqui, mesmo sendo pago, ele está sendo pago um número muito pequeno de pessoas por conta das confusões burocráticas do próprio governo. Então há quem leia essas pesquisas como um processo oscilatório. Eu acho, de forma muito direta, que as pesquisas da semana passada estavam todas no mínimo equivocadas e que não há uma alteração sensível no parâmetro, portanto, a ideia de que Lula cresceu, se você tirar a pesquisa da semana passada, não tem porquê, está tudo estabilizado como estava anteriormente. É importante as pessoas perceberem isso. Nós estamos passando por uma semana onde nós estamos sendo bombardeados por um processo de desinformação brutal, e essa desinformação ela passa pelos números da economia liberados pelo governo, que estão mal analisados, mal colocados, exatamente para tentar dar um respiro para o governo Bolsonaro. Essa desinformação passa necessariamente pela reativação das máquinas de mentiras das igrejas evangélicas, que passaram a utilizar aí a Janja e as falas do Lula para tentar um processo de demonização, e passa também pela utilização em conjunto desses boatos, dessas conversas sobre o Auxílio Brasil, juntamente com as pesquisas. Esse cenário se esperava que desse um choque, um ânimo, né, para a campanha de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está, vamos dizer assim, na ala de emergência do hospital, né? E na ala de emergência do hospital ele está precisando desesperadamente de um fôlego, e isso é que foi tentado nessas 2 últimas semanas. Eu tenho para mim que essa semana nós devemos ter outras perguntas que devem baixar essa poeira e colocar a coisa no lugar. Acho que o cenário não se alterou, nós continuamos ali na posição de 1 ou 2% para ganharmos no primeiro turno. No primeiro turno, veja só. Há quem fale sobre o fator André Janones também. Eu li algo sobre aqui nas redes, sobre André Janones tendo desistido, né, da disputa para apoiar Lula. Isso se reflete agora nos resultados dessa pesquisa. E lembrando que André Janones, inclusive, ele é muito influente ali no Facebook, e justamente com não é um discurso, né, mas falando sobre o Auxílio Brasil, explicando para as pessoas sobre como funciona o Auxílio Brasil, a importância que ele tem, e agora, é claro, com esse viés pró-Lula, né? Inclusive falando sobre Lula há de manter o auxílio caso eleito ali em 2023, então tem esse viés importante. Você acha que isso se reflete nessa pesquisa também ou não?
A gente não tem dados para saber de onde vem isso. Veja, se você imagina que as pesquisas anteriores estavam corretas e que nós estamos numa oscilação, então você precisa dar uma explicação do porquê que Luiz Inácio ganha. Aí entra o fator Janones. Não, Luiz Inácio se recupera porque Janones entra nessa pesquisa. Claro que para ele, Janones, essa narrativa é ótima, porque dá importância política à figura dele. Se você entende que as pesquisas passadas estavam equivocadas, então efetivamente não é uma alteração sensível e a entrada de Janones não trouxe toda essa situação. Nós temos evidências para os dois lados, tá? Nós vamos lembrar que quando a Anitta efetivamente declarou apoio ao Lula, a pesquisa imediatamente subsequente não trouxe nenhum tipo de modificação, né? Há que se perguntar qual é a capacidade que Janones tem de fazer esses processos de transferência de votos, há que se perguntar efetivamente o eleitorado de Janones, ele realmente entra ao lado de Lula. Essas coisas nós não temos informação ainda, nós não temos dados suficientes para apontar aqui ou acolá. Agora, o que realmente nos interessa nesse momento é, depois de um processo de oscilação, né, nos objetivos de voto, nos votos dos eleitores, que a gente não sabe se foi um erro ou se efetivamente foi uma oscilação por conta da campanha de Jair Bolsonaro, nós estamos retornando àquela situação praticamente estática do cenário, com o Luiz Inácio Lula da Silva estando muito próximo de vencer no primeiro turno. Se Janones contribui ou não para isso, é uma coisa que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para verificar, porque os dados não nos permitem ver isso ainda. Com relação a esse estar na UTI de Bolsonaro, né, ele deve investir de fato, então, no discurso da economia, com medidas que foram anunciadas, como o Auxílio Brasil. Hoje, inclusive, teve a Petrobras anunciando queda do preço da gasolina, né? Dizem que a cada pesquisa que ele cai pontos, ele anuncia uma medida econômica, assim, no desespero. E teve esse anúncio de fato, né, que não sei se vai se refletir, inclusive, pró-votos e nas próximas pesquisas. E um outro viés de atuação de Bolsonaro parece ser com essa base evangélica. Inclusive, a pesquisa Quest traz que ele tem ali 60% dos votos dos evangélicos, o que é um índice alto que ele deve continuar insistindo, e agora com muita ajuda da Michelle Bolsonaro, né, Horta? Queria te ouvir sobre isso também. A Michelle entrou aí na campanha para tentar reverter um dos pontos muito frágeis de Jair Bolsonaro, que é exatamente a rejeição do eleitorado feminino. Vamos lembrar que essa rejeição do eleitorado feminino ela não surge do nada, ela surge de uma prática de vida de Jair Bolsonaro, que o tempo inteiro, toda a sua história, sempre foi machista, e em diversos momentos esse machismo extrapolou para a violência aberta e escancarada contra efetivamente as mulheres. Sem falar na quantidade de declarações que ele já deu a respeito do trabalho feminino, dos direitos femininos, da relação entre mulheres na sociedade. E aí essa história de vida se junta com uma prática no governo Bolsonaro, que foi efetivamente o ataque desmesurado às mulheres. Se nós formos pegar quem foram as grandes prejudicadas das reformas administrativas de Jair Bolsonaro, você vai ver que o maior número são as mulheres. Por quê? Porque como elas vivem mais do que os homens, se você estende a necessidade de tempo para a aposentadoria, você vai pegar uma quantidade muito maior de mulheres nesse processo do que de homens. E isso, em todas as faixas que foram transformadas, as mulheres foram afetadas de forma indireta. Esse é um dos calcanhares de Aquiles de Jair Bolsonaro, e a aposta é que Michelle Bolsonaro possa reverter isso com esse público. A questão é que deve estar doendo muito para Jair Bolsonaro, uma figura tão machista, imaginar que ele não consegue ganhar votos e que está necessitando aí do auxílio de uma mulher que vem agora ao seu encontro, e talvez isso esteja balançando um pouco as micro-relações de poder ali dentro do clã bolsonarista. Eu acho efetivamente que isso não vai refletir muito fortemente, mas a gente precisa esperar um pouquinho, pelo menos os próximos 15 dias, para ver isso com mais clareza.